Olá, alunos do nono ano. Essa aula consiste em apenas uma orientação geral sobre o conteúdo do segundo bimestre, que a gente já encerrou. Essa semana eu estarei postando as atividades avaliativas que vão ser abertas a partir de terça-feira pela manhã e encerrarão na quinta-feira à tarde. Então, vocês têm esse período de 2 dias para se organizarem e para realizar essas atividades avaliativas. Contudo, quando forem abrir a atividade avaliativa, cuidado para, por exemplo, só abram essa atividade avaliativa se forem de fato fazer. Você não pode abrir e sair, mas vai encerrar amanhã. Não, mas se você abrir, tem que fazer no período de 2 horas. Vocês têm a opção de consultar. Então, a atividade avaliativa é uma forma de estudo também. Vocês podem fixar o conteúdo. Antes de abrir essa atividade, releiam os textos que eu passei, revisem as aulas, que é uma forma de vocês ter um pouco mais de organização no pensamento, organizar o pensamento para fazer a atividade avaliativa. Eu vou traçar mais ou menos o que vai ter de conteúdo nas atividades avaliativas, né, de sociologia, na atividade avaliativa de sociologia. A de filosofia já foi revisada a semana passada. Então, a unidade que a gente estava trabalhando era política, poder e Estado. Falamos a respeito da origem do termo política, né, que vem do grego, que vem de polis, que quer dizer cidade, que é a questão da formação das cidades gregas, né, as cidades-estados. Como essa política é configurada, além da questão da política partidária, né, porque a gente tende a associar o termo política como algo ligado a partido político, e não é isso. A política está ligada à questão do convívio em sociedade. Uma pessoa que se relaciona bem no seu meio social é uma pessoa que sabe utilizar da política, por exemplo. Ela sabe se portar. Então, política está envolvida está totalmente envolvida nas relações interpessoais no meio social. Interpessoais quer dizer entre pessoas. Eu me relaciono com meus alunos, com o diretor da escola, eu me relaciono com meu vizinho, então isso está ligado à política também. Existem diversas nomenclaturas para o termo política, assim, que eu posso dizer, nomenclaturas ligadas ao termo política, por exemplo, política, questão da política partidária que eu já disse, né? Aí tem a política econômica do país, por exemplo, a política social, o que é que esse Estado vai fazer pelos seus cidadãos, quais são os meios de distribuição de renda, por exemplo, como é que ele vai realizar medidas para incentivar a abertura de novas vagas de trabalho, por exemplo. Então, tudo isso está ligado à política. É tudo que está ligado ao meio social. Eu expliquei sobre isso a vocês. Falamos a respeito do Estado e do poder. Eu falei sobre o poder, o conceito de poder, que é toda a imposição que eu faço a terceiros, que eu imponho minha vontade. Quando eu faço a imposição da minha vontade, essa vontade é acatada, isso está ligado ao poder. Então, o Estado, ele detém parte desse poder. Vamos falar a respeito disso mais um pouquinho na frente também. Outra coisa, falando sobre os tipos de dominação, né? O poder está ligado à dominação. Quais são os 3 tipos, no caso? Segundo Max Weber. Por exemplo, a dominação tradicional, que está ligada à tradição, né? Você, às vezes, tem um certo comportamento com base na tradição da sua família, com base na tradição da sua religião, com base na tradição do país, por exemplo. Está ligada a diversas formas e hábitos, por exemplo. Os hábitos que a gente tem no meio social está ligado à tradição também. Os hábitos alimentares, por exemplo. E essa dominação é uma imposição. Segundo Weber, é uma imposição. Por exemplo, a religião islâmica. O islamismo prega que a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo, não quer dizer que o Alcorão está dizendo isso, mas as pessoas que buscam essa tradição, às vezes deturpam a coisa e dizem que o islamismo prega a guerra, no caso, né? Então tem a questão dos extremistas lá, né? No Oriente Médio, que
que os homens bombas, por exemplo, eles se sacrificam porque dizem que vão alcançar o paraíso através do sacrifício, né? Ele se mata para alcançar o paraíso e acaba matando, levando outras pessoas junto. Então ele acredita nisso. Então isso é meio que está ligado à tradição deles, né? Do que é extremo. A tradição, por exemplo, católica, de você jejuar no período da Semana Santa, por exemplo, está ligado a uma imposição. Tem pessoas mais antigas que dizem assim, você tem que, se você não fizer isso é pecado, se você deixar de fazer isso. Por exemplo, se eu não estou enganado, na Sexta-feira Santa ninguém come carne. Então, isso é uma imposição, com base na dominação tradicional, porque está ligado a uma tradição da Igreja Católica, uma tradição que está muito forte na nossa cultura, está muito arraigada na nossa cultura. Então essa dominação influencia o ser humano a fazer determinada coisa. As pessoas mais antigas não comem carne nesse período. Então ela se sujeita àquela tradição. Então é um tipo de dominação tradicional. A segunda no caso, a dominação racional legal, que é através das leis, né? Eu não faço determinada coisa porque é ilegal. Se eu fizer isso, eu estou cometendo um crime. Então, eu vou me policiar a não fazer determinadas coisas. Se eu estiver fazendo algo errado, eu vou ser punido. Então, é a dominação racional legal. Eu me sujeito às leis com base no que ela está estipulando, no que ela está determinando. Eu não posso, se eu tiver com raiva, bater em alguém ou brigar com alguém, porque é ilegal. Eu vou estar descumprindo uma lei. Eu não posso agredir as pessoas a meu belo prazer. Então, é uma forma de dominação racional legal. Eu me baseei nas leis para não fazer determinada coisa. E a dominação carismática, que é aquela dominação, por exemplo, um ídolo do rock, uma pessoa que gosta, um músico pode ter uma dominação carismática. Por quê? Ela exerce influência sobre milhões de pessoas que são fãs dela, por exemplo. O cara é um cantor mundialmente conhecido e ele influencia inúmeros jovens. Então ele tem aquele carisma. Então está ligado à dominação carismática. Algumas pessoas utilizaram desse tipo de dominação, esse respaldo que as pessoas dão no meio social, como Hitler, por exemplo, para chegar ao poder e fazer atrocidades, né? A questão do antissemitismo, né? Eles eram contra os judeus. E dentre outros tipos de atrocidades que ele cometeu, né? A questão da eugenia, né? Você acreditar que uma raça é superior à outra, que não podia se misturar, por exemplo. Isso influenciou, esses pensamentos também existiram com os evolucionistas sociais aqui no Brasil, que eu já debati isso com vocês. Então, a dominação carismática, ela vem através do carisma da pessoa, tanto para o bem como para o mal. Eu posso influenciar pessoas a cometerem crimes. Eu posso influenciar pessoas a fazerem coisas boas. Então, essa é a dominação carismática. Então, são esses 3 tipos de dominação carismática. Revisem, que vai cair na atividade avaliativa. Falando sobre que o Estado ele possui o monopólio da violência legítima em um determinado território. Ou seja, o nosso país é regido, o presidente é o poder maior executivo, né? Então ele determina as coisas. Então o Estado em si, ele detém o poder da violência. Em determinadas ocasiões ele usa da violência, usa da imposição para que aquela lei seja cumprida, por exemplo. Então ele é o único que detém em algumas ocasiões o monopólio da violência. Ninguém pode sair agredindo ninguém. Só quem tem esse poder, de fato, em algumas ocasiões, é o Estado. Segundo o nosso material, né, pessoal? E falando daquela dominação a mais básica, né, a questão da violência em si, né? Quando um assaltante vai cometer um crime, ele usa da violência para poder sobrepujar a sua vítima. Ele diz, olha, se você não fizer isso, eu vou te matar, por exemplo. Então, é uma forma que ele usa, um tipo de dominação que ele usa.
Ele utiliza dessa violência para dominar a sua vítima. Falamos sobre a configuração dos estados modernos, né? Como é que esses estados surgiram por volta do século XV, século XVI, a gente falou sobre isso, que ele surgiu através dos conflitos, das guerras, né? Contudo, esse estado teve que fazer concessões, ele teve que ceder benefícios tanto para a classe dominante quanto para a classe menos favorecida, né? Falei até a questão das pensões para as viúvas, né? Então eles tiveram que ceder, porque assim, um estado totalmente autoritário, ele não vai se manter muito tempo no poder, ele vai ser contestado, então vai ter revoluções. Uma ditadura, ela pode até se manter muito tempo, muitos anos, mas as pessoas estão ali, elas estão sendo dominadas, mas elas não estão satisfeitas. Então, em determinado período, pode acontecer uma revolução e aquele regime ditatorial cair, né? Então, há essa relação. O Estado tem que fazer concessões. Falamos também sobre Nicolau Maquiavel, né? E a obra Um Príncipe, que vocês revisem também. E os autores contratualistas, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke. Falando que Thomas Hobbes ele é um pouco mais radical, né? Ele diz que o Estado é um que detém o poder, então você não pode contestar o Estado. Se os cidadãos cederam parte da sua liberdade para o Estado, então ele tem que acatar o que o Estado determinar, ele tem que acatar, no caso. E falava, ele via com maus olhos o estado de natureza. Ele dizia que o estado de natureza era um convívio social que era violento, pobre, no caso, que ninguém podia acumular riqueza, porque ninguém não podia trabalhar e acumular riqueza, porque poderia sofrer uma violência, né? Outras pessoas podiam roubar o que você tinha. E curto, a vida era curta, ninguém vivia muito tempo. A qualquer momento eu podia ser morto por outra pessoa que tivesse um interesse contrário ou que queria meus bens, por exemplo. E já para John Locke e Jean-Jacques Rousseau, essa ideia não era tão ruim do estado de natureza. E ele, assim, trocando em miúdos esses dois, né, Jean-Jacques Rousseau e John Locke, né, a grosso modo, eles diziam que esse estado de natureza, essa transição do estado de natureza para o estado mediano tudo, o estado como instituição forte, só aconteceu por causa da propriedade privada, porque começou a aparecer conflitos e tinha que determinar o que era de quem, né? O que era de quem? Tipo, eu tenho propriedade e para que uma pessoa contestasse que aquilo ali era dele, tinha que ter o Estado para dizer assim, não, vamos ver de quem é isso aí, determinar. Então o Estado veio para mediar essas relações conflituosas, que começaram a surgir por causa do surgimento da propriedade privada. Porque, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau dizia que a propriedade privada é o principal mecanismo que faz com que os seres humanos entrem em conflito. É por causa da riqueza em si e dos bens materiais que os seres humanos entraram em conflito. Então, para mediar essa relação, o Estado surgiu por causa disso. Então, esses autores contratualistas, eles embasam teoricamente a formação do Estado como uma instituição forte. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Estudem para a atividade avaliativa e os alunos que não estão participando, participem mais, porque se você tira uma nota baixa, uma nota que não é tão boa, na atividade avaliativa, como é que no chat você não está participando e eu vou colocar uma nota boa? Você vai ser prejudicado. Então é isso. Tem que participar. Quando eu pedir um comentário, faça um comentário. Até a próxima e fiquem com Deus.